Olá, muito boa noite. Eu espero que você tenha aproveitado muito este feriado de hoje, dia da proclamação da República. E claro, sempre desejo que o restante da sua semana seja de muita saúde, sucesso para você e para toda a sua família. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Hoje nós teremos 3 blocos, um convidado especial, 2 especialistas no tema e eu conto sempre com a sua participação nas nossas redes sociais usando a hashtag Novo Sem Censura. Vamos lá. Aproveito para lembrar que todos os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e nas nossas redes sociais. Você pode compartilhar, assistir de novo. No programa de hoje, eu conto com a presença do jornalista Paulo Garritano, apresentador do programa Estádio, e do jornalista Marcelo Wagner, editor de primeira página do Correio Brasiliense. Primeiro, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E hoje vamos receber o pentacampeão mundial de futebol, o zagueiro Lúcio. Lucimar da Silva Ferreira nasceu em Planaltina, Distrito Federal, no dia 8 de maio de 1978. Mais conhecido como Lúcio, o zagueiro de marcante força física e jogo aéreo, tem 52 gols marcados e uma série de títulos na carreira. Com 127 jogos pela seleção brasileira, Lúcio é o 5º jogador que mais vezes vestiu a camisa verde-amarela. Em 2002, foi pentacampeão sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Em 2006, mais uma vez como titular da seleção, bateu o recorde de maior tempo sem fazer faltas em Copas do Mundo. Ao todo, foram 386 minutos. Em 2009, foi decisivo ao marcar o gol da vitória de 3-2 contra os Estados Unidos na Copa das Confederações. Foi o capitão da equipe brasileira na Copa do Mundo de 2010 e na Copa América de 2011. O atleta iniciou sua carreira profissional em 1997 no Planaltina. Indo para o Gama e após uma única partida pelo Guará, foi chamado para o Internacional, onde alavancou sua carreira. De lá, saiu direto para a Europa, onde jogou nos clubes alemães Bayern Leverkusen e Bayern de Munique e nos times italianos Inter de Milão e Juventus. No retorno ao Brasil, defendeu o São Paulo e o Palmeiras. Também jogou no time indiano Goa. Entre os diversos troféus que coleciona estão os 6 títulos pela Inter de Milão e as 10 vezes em que foi campeão pelo Bayern de Munique. Também foi campeão da Supercopa Italiana pela Juventus. No Brasil, foi campeão gaúcho pelo Internacional. Foi eleito 2 vezes o melhor jogador do campeonato alemão, a Bundesliga, em 2001 e 2002. Também conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2010 e o Mundial Interclubes. Aos 41 anos, Lúcio encerrou sua carreira de zagueiro pelo Brasiliense. Lúcio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A gente vê, assim, toda a sua trajetória, né? E eu queria falar um pouco do que o esporte te permitiu, porque o esporte te permitiu viajar muito. Mas não só viajar, você foi morar em outros países, isso te faz entrar nessa cultura. Como é que isso impactou você como pessoa? Toda essa diversidade de pensamentos, de comida, de educação, de cultura, como é que isso impactou você, positiva e se é que tem negativamente? Não, principalmente positivamente. Para mim foi um choque muito grande sair do Internacional e ir direto para a Alemanha. Eu cheguei lá em janeiro, no meio da temporada, então no período do inverno bem rigoroso. E no início foi bem difícil a adaptação, tanto língua, comida, estilo de vida deles é bem diferente do nosso. Mas aos poucos eu fui me acostumando, fui me adaptando e isso me deu um crescimento muito grande, tanto na minha carreira como na minha vida pessoal também. A parte disciplinar, a parte de compromisso, a parte de empenho. Então, tudo isso me ajudou bastante, tanto dentro do campo como fora, né? No início, a gente toma alguns puxões de orelhas, né? Porque é bem diferente a cultura, a disciplina alemã, a exigência. Então, tudo isso, no início, dá aquele desconforto. Mas depois você vê que eles têm razão de ser correto, de ter disciplina, e isso,
com certeza me ajudou muito a me adaptar e a ter um destaque muito grande no futebol alemão e muito rápido. Então, com certeza, os pontos são muito mais positivos. Com todo respeito ao povo alemão e a quem fala a língua alemã, eu fiz escola alemã, eu posso falar com propriedade, mas que quando diz eu te amo em alemão, parece que está brigando com você. Então, imagina o choque que você tomou. Porque, por exemplo, eu te amo em alemão é Ich liebe dich. Não é tipo I love you, sabe aquela coisa bonitinha? É um negócio que parece agressivo. Né? Você tomava susto de vez em quando até com essa mudança? Sim, não só. O cara tá falando parabéns, você tá achando que tá xingando. Isso, não é só no Ich liebe dich, né? É em tudo. Às vezes ele tá te contando uma piada ou falando alguma coisa dentro de um padrão normal, mas você acha que ele está com agressividade por conta da língua, né? Do estilo, como o alemão é falado. Então, tem muito essa diferença. Às vezes parece, né, ter até uma certa cultura de que o alemão sempre é mais fechado, é mal-humorado por questão da língua, mas depois que você entende, você vê que não é isso. É porque a forma deles falarem é bem diferente do que a gente está acostumado. Depois você bota uma cervejinha ali na conversa, acabou. Aí melhor. Tá tudo tranquilo. Olha, nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas um pouco mais curtas, de 1 minuto, para o nosso convidado. Então, eu peço que o Marcelo comece essa rodada com a sua primeira pergunta, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite, Lúcio. Até aproveitando essa sua história de cidadão do mundo, brasiliense, que saiu daqui, é reconhecido no mundo inteiro. Como é que você passou esses quase 2 anos de pandemia? Né? Você veio morar em Brasília depois que você aposentou. Como é que foi a sua reação, acostumado a viajar, acostumado a ter contato com o futebol no mundo inteiro, e não só o futebol, mas né, fãs como um todo? Como é que você passou esse 1 ano e 8 meses de pandemia? Primeiro foi um momento triste para todo mundo, né? Não só para nós aqui do Brasil, mas para o mundo em geral. Foi uma coisa que deixou todo mundo muito triste, né? Pelo número de pessoas que o mundo perdeu, né? Então foi um momento muito triste, muito ruim. Eu particularmente encerrei a minha carreira e logo em seguida veio a pandemia. Eu estava em São Paulo e quando a gente descobriu, quando a gente acompanhou os noticiários que tudo ia fechar e tudo ia parar, então decidimos vir para Brasília, porque aqui a gente mora em uma casa e tem mais espaço, mas o nosso sentimento foi de reclusão total, de ficar em casa, de se cuidar, de se limitar ao máximo a sair, a tomar todos os cuidados, né? Então, tudo isso a gente tentou e sabia que era um momento de sacrifício, né? De ficar em casa. Às vezes, os filhos ficavam entediados, queriam fazer alguma outra atividade, queria sair de casa e então não podia. Então foi um momento difícil, mas também foi um momento também de muita reflexão, da gente poder ficar mais em casa, dar mais valor à vida, dar mais valor à família, poder estar mais próximo, fazer coisas que antigamente não estava fazendo por conta de viagem, do futebol ou de outras atividades. Então também colocamos isso para colocar em dia esse contato, esses relacionamentos. Mas foi difícil, até porque chega uma hora que cansa, que você já, como de costume, viajar, sair, rever os amigos, até os pais, os tios. Então, isso a gente teve que ficar um pouco mais distante. Foi difícil, mas a gente sempre tenta adaptar da melhor forma possível e, graças a Deus, hoje já tá superando esse momento. Estamos passando. Muito bem, Lúcio. Agora, Garritano, qual é a sua pergunta para o Lúcio? Boa noite a todos, é sempre um prazer participar do Sem Censura, principalmente quando a gente tem um pentacampeão mundial. E o Lúcio chegou no topo da carreira dele, ele alcançou tudo que um jogador de futebol poderia alcançar. E eu te pergunto, Lúcio, você foi titular em Copa do Mundo na seleção brasileira, no momento que a vaga era concorrida, tinha muita gente boa ali na zaga. Nessas últimas temporadas do futebol brasileiro, em relação aos zagueiros, houve um retrocesso ou um avanço? Eu não diria o retrocesso. Eu acho que na seleção brasileira, o que conta muito, a gente sabe que a seleção brasileira sempre é recheada de grandes craques, de grandes jogadores. É uma seleta de jogadores que se destacam no futebol, nos seus clubes. Mas o mais importante na seleção brasileira, do tempo que eu vivi,
né, um longo tempo ali dentro da seleção. Eu acredito que é o conjunto e o resultado. Eu acho que o resultado é o principal, porque a cobrança, como o Brasil já tem 5 títulos mundiais, acostumado a chegar em finais, acostumado a estar sempre em primeiro. Então, o mais importante é vencer, né? Eu acredito que o Brasil hoje também tem grandes jogadores, né, grandes zagueiros, como o Marquinhos, o próprio Thiago Silva. Então, eu acho que não houve retrocesso. Eu acho que o que está faltando, na minha opinião, para a seleção brasileira, talvez, é um pouco mais de conjunto, um pouco mais do grupo, está mais fechado, o grupo em busca mesmo do objetivo. Eu acho que isso é importante, porque a seleção brasileira, torcedor, mídia, até mesmo os próprios jogadores não aceitam outro resultado senão a vitória. Então, o importante dentro da seleção brasileira é fazer o povo feliz e tentar buscar a vitória. Eu acho que é isso que o Brasil precisa, mas eu não vejo como retrocesso, não. E agora nós vamos mostrar um recado muito especial que foi enviado para o Lúcio. Vamos ver quem enviou essa mensagem. Forte abraço para você, Lúcio. Que prazer revê-lo. E olha, você sem dúvida tenha no seu coração a certeza de que foi um dos grandes zagueiros que vestiram a camisa da seleção brasileira. Eu quero falar do Lúcio como jogador da amarelinha, como já dizia o velho Lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Você honrou a camisa do Brasil, fez grandes atuações, foi considerado diversas vezes um dos melhores zagueiros do futebol mundial. E isso, sem dúvida, eu pude acompanhar. Desde 2000, quando você jogou na seleção olímpica comandada pelo Vanderlei Luxemburgo e depois passando pelas mãos do técnico Luiz Felipe Scolari e de outros treinadores, onde você honrou, repito, a nossa camisa. Agora, um caso interessante com o Lúcio aconteceu lá na Austrália, lá em Brisbane, né? Porque foi onde a seleção brasileira jogava. A gente ficava em Gold Coast e eu fazia uns boletins para a querida Rádio Pampa de Porto Alegre e tinha uma recomendação. Todo dia eu tinha que ouvir o zagueiro Lúcio, porque ele jogou no Internacional e a torcida queria ouvir o zagueiro Lúcio. E foi um prazer fazer todos esses boletins. Um beijo no seu coração, Lúcio! Eu quero ouvir o Wellington Campos, porque que voz deliciosa dele. Dá para deixar o Wellington falando aqui, maravilhoso, né? Mas sim, isso, muita ligação com o Internacional, né? E ainda fãs até os dias de hoje. Sim, sim. O clube que me revelou, né? Eu saí daqui de Brasília, fui direto para o Internacional e, inclusive, jogando pelo Internacional, né? Como ele comentou, em 2000 foi a minha primeira convocação, né? Para a seleção olímpica, que também já foi um sonho, e logo em seguida para a principal. Então, esse vínculo é muito forte, né? Então, a gente se sente como um representante do clube ali na seleção, então envolve também a torcida, envolve o sentimento colorado, que é muito forte, né? E, claro, o sonho do jogador de estar em uma seleção brasileira, né? E ele que sempre foi um cara muito gentil, um cara muito querido, um cara muito educado, respeitoso, então isso acaba deixando a relação entre os jogadores, os jornalistas um pouco mais tranquila, mais amigável. Então, tem essa troca de gentileza. Olha, tem mais uma mensagem especial para você no nosso telão. Vamos ver quem enviou agora o recado. Fala, Lúcio, meu parceiro. Na verdade, meu grande parceiro, né? Tô passando aqui para dizer que foi um prazer e uma honra muito grande jogar ao seu lado. Os tempos de Leverkusen e o longo período na seleção brasileira. Agradecer por toda a ajuda no tempo da Alemanha e te dar os parabéns pela linda carreira que você fez. E conviver com você esses anos foi um imenso prazer, não só com você, como com toda a sua família. Então, parabéns mais uma vez. Com certeza você é uma das referências que a gente tem no nosso futebol brasileiro, no futebol mundial. Valeu, grande abraço e fique com Deus. E aí, gostoso receber mensagens assim, que vem afagar o seu ego em pleno programa. E deixa até emocionado um pouco. Não, o Juan é meu parceirão desde muito tempo. Quando ele jogava pelo Flamengo, eu jogava pelo Inter também. E eu fui primeiro à Alemanha, depois ele chegou.
é um cara que a gente se conectou muito bem, tanto dentro de campo quanto fora, né? Ele é um cara muito técnico. Eu até brinco com ele que eu queria ter 10% da paciência, da tranquilidade que ele tem. É um cara muito calmo, muito tranquilo. Mais que você? Mais, muito mais. Jesus. Ele é um cara muito centrado, e dentro do campo a gente acabou que a sintonia foi muito boa, porque, por um lado, eu fui um jogador sempre de muita força, de muita marcação, de muita pegada, de muita raça, e ele também foi um jogador que tem uma boa marcação, tempo de bola e uma técnica invejável. Então, a gente se conectou muito bem, se conhecemos em Leverkusen, as esposas ficaram amigas, são amigas até hoje, os filhos cresceram juntos, né? Então, tudo isso, dentro e fora do campo, foi uma conexão muito boa. A gente é amigo até hoje, sempre quando ele vem a Brasília ou eu vou ao Rio, a gente se encontra. Então, isso, com certeza, um dos maiores zagueiros também, um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Olha, que legal. Ele faz uma homenagem, você faz também. Olha, eu quero chamar um intervalo, mas antes disso, vocês querem falar alguma coisa do Juan, por exemplo? Aproveitando a aparição dele aqui, vocês quiserem comentar alguma coisa? Eu queria comentar com o Lúcio. O Lúcio também tá bem, né? Mas o Juan parece aquele garoto de 20 anos atrás, né? Congelou. Impressionante que ele está congelado no tempo, o Juan. Um pouquinho de inveja, Garritão? É inveja saudável, né? A gente brinca com ele que ele não fica velho, não. Porque é impressionante. A forma física dele continua a mesma, o rosto mesmo. Isso é bom, é boa genética. Marcelo? O Juan nunca quis te levar para o Flamengo, não? Não. Na época que a gente jogou junto na Alemanha, ele foi para Roma e eu fui para Munique, mas não teve essa oportunidade de como ele foi cria do Flamengo, né? Então para ele foi mais fácil. Mas ele te convenceu a ser flamenguista? Também não. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Tem mais perguntas, comentários, discussão de alto nível numa conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Estamos de volta com um novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é o ex-jogador Lúcio. E eu queria começar esse bloco fazendo uma pergunta, Lúcio. Eu queria saber como é que você vê essa super idealização dos ídolos do esporte, em especial o futebol, que aqui no Brasil ainda é o maior chamariz de público. Eu estou perguntando isso porque em um certo ponto do estrelato, você deixa de ser cobrado apenas pelo que você faz em campo, mas também por tudo que rodeia a sua vida. Agora há pouco a gente estava falando, né, de você fazer um hip hop, não deixa que eu só fico no futebol. Mas assim, chega um ponto de ser famoso, principalmente no futebol, que qualquer coisa que você faz também é motivo de escrutínio. Então eu queria saber um pouco como é que você vê essa super idealização. A gente sabe que o jogador de futebol hoje, ele não é só, né, um jogador de futebol. Ele é atleta, ele é um personagem, às vezes ele é exemplo, às vezes ele é referência para os jovens. Então, isso é bem normal dentro do crescimento do futebol mundial também, né? Isso, claro que aumentou muito, né, de uns anos para cá com a entrada de tecnologias, de smartphone, internet. Então, tudo isso aumentou muito. Por quê? Porque antigamente muitas coisas que aconteciam em um vestiário ou dentro do ambiente de uma casa ou no seu momento de lazer, dificilmente as pessoas viam. Hoje em dia todo mundo tem um telefone, todo mundo tem informação, tem câmera, tem tudo. Então é uma coisa que os atletas também precisam estar preparados para isso, né? Para também passar por esse momento, para aprender a viver esse momento, né? De que, além do futebol, ele também é exemplo para os mais jovens, ele é referência, ele pode ser motivo de crítica, de cobrança, dependendo da atitude certa ou errada. Então, tudo isso é muito normal, né? Como eu falei, por conta da dimensão das coisas, como se tomou a dimensão das coisas no mundo em geral, né? Você sabe que é muita estrutura, hoje em né? dia, para você... Hoje em dia, o cara está na Alemanha, ele consegue assistir um jogo
do futebol amador numa cidadezinha do interior. Então, tudo isso mudou muito e, claro, e acaba também sobrecaindo sobre os atletas, né? Então, acho que o atleta tem que ter sim um suporte, tem que ter sim um padrão, tem que ter sim uma referência boa, né, para todos os atletas, e tem que ter uma postura positiva para que a imagem e a carreira dele possa ser cada vez melhor. Muito bem dito. E temos mais uma mensagem especial para o nosso convidado. Vamos ver aqui no telão. Fala, galera. Fala, rapaziada. Júlio César falando. Bom, tô gravando esse vídeo aqui, né, para homenagear o meu grande amigo Lúcio, esse grandíssimo profissional, né, um cara vencedor na carreira dele, onde eu tive o privilégio de fazer parte, né, de algumas conquistas que esse gigante, esse meu amigo, teve. Lúcio, agradecer a você, meu amigo, pelo que você fez pelo futebol. Eu acho que você foi um exemplo de profissionalismo. Aprendi muito com você durante o nosso convívio. Aproveitar e deixar um beijo para essa família maravilhosa que eu adoro, né, que eu venho acompanhando através das redes sociais. Todo mundo grande, a gente está ficando velho. Bom, basicamente é isso, meu amigo. Desejo para você todo o sucesso do mundo, tá? E que muitos jogadores aí que sonham em ser jogadores profissionais tenham você como exemplo, um exemplo de profissional, tá? Um forte abraço, saudade, e vamos mantendo contato. Abraço. E Júlio César, velho não, querido. Estamos virando safra reserva, não é? Estamos melhorando com o tempo. Esse negócio de velho, não. Vinho, né? Quanto mais velho, vai ficando melhor. Mas está aí uma parceria que é muito importante, né? Você e o zagueiro e o goleiro tem que estar extremamente alinhados. E quando vem junto uma amizade, sem dúvida, isso ajuda o time como um todo. Sim, sim. A minha amizade com ele foi muito boa. A gente começou na Inter de Milão em 2009. A gente já se conhecia na seleção brasileira, mas se aperfeiçoou também na Inter de Milão, no dia a dia, né, no convívio, nos treinamentos. E o que era muito engraçado é que a gente parecia irmão. Então, quando a bola rolava, era um brigando com o outro, reclamando, um falando, e depois saía abraçado do campo. Então, isso rendeu para a gente muitas conquistas, muitas vitórias. Ele foi um cara fundamental para o nosso título da Champions League 2010. Ele foi um cara importantíssimo. Claro que o time no geral, sim, mas ele teve participações assim extremamente pontuais, onde se ele não tivesse feito principalmente a defesa contra o Barcelona no primeiro tempo, eu acho que a gente não chegaria à final. Então ele é um cara que também trabalha muito, um cara do coração enorme, e a nossa família tá também sempre conectada, isso é bem legal. Eu acho que as conquistas aproximam também tudo isso, e o tempo de convívio, né? A gente teve um tempo na Inter de Milão muito grande de convívio, e isso também se prolongou na seleção brasileira. Então, ele também foi um cara que foi referência para mim. Pedi ajuda para ele na Itália para poder saber como as coisas funcionavam, o estilo de jogo, como se comportar nos treinamentos, nos jogos. Então, ele também foi um cara que teve um suporte e uma paciência muito especial com a gente. Muito obrigada até pela sua participação. E nesse segundo bloco, os nossos debatedores vão ter mais tempo para fazer as perguntas e também farão considerações sobre a resposta do convidado. Eu convido você, Marcelo, para fazer a sua pergunta. Você tem 2 minutos. Bom, Lúcio, eu antes de vir para essa entrevista, lógico, eu fiz aquela pesquisa para me lembrar um pouquinho da sua carreira e vi que você é um dos 5 jogadores que mais atuaram pela seleção brasileira. Você tem 105 jogos pela seleção. Então, é uma carreira que é enorme, tem momentos de glória e momentos não tão bons. E eu acho que você tem autoridade para falar sobre seleção brasileira. Essa semana, eu pelo menos fui surpreendido com a informação de que a CBF contactou o Xavi, o espanhol Xavi, que hoje é técnico do Barcelona, para ser um assistente do Tite. Essa conversa foi confirmada pelo Xavi e o Xavi disse que, posteriormente, ele poderia assumir a seleção brasileira. Eu queria que você avaliasse
a seleção brasileira, do alto de seus títulos e do alto da sua história, ela pode ter um técnico estrangeiro? O que você acha disso? É claro que é uma discussão que se desenrola há muito tempo no futebol brasileiro. O que você acha disso? Não o caso do Chaves especificamente, porque ele já disse não, na época ele teria rejeitado, segundo confirmações dele. Mas você acha que um técnico da seleção estrangeiro da seleção brasileira pode mudar um pouco o atual estágio do futebol nacional de seleção? Lúcio, você tem 2 minutos para responder a pergunta. Então, no meu modo de pensar, eu acho que o Brasil nunca teve um jogador e nem o treinador que fosse estrangeiro. Eu acho que é um ponto muito positivo. Segundo, a cultura, né, europeia, espanhola, de onde vem o Chaves, por exemplo, é muito diferente da do Brasil. Então, para o treinador entender a torcida, entender a cultura do jogador brasileiro, entender as atitudes do jogador brasileiro, como se comportar diante dele, eu acho muito difícil. Na minha opinião, sim, eu veria como um retrocesso e como ponto negativo para a seleção brasileira. Essa é a minha opinião, não é uma crítica, mas a minha opinião. Eu acho que o Brasil tem condições, sim, de produzir grandes treinadores. O Brasil tem condições, sim, de produzir grandes assistentes que conhecem o futebol brasileiro, que sabem como os jogadores brasileiros gostam de jogar, gostam de agir. Então, eu acho que, é claro, talvez possa ter sido somente uma sondagem, mas se houve uma sondagem é porque teve interesse. Então, no meu ponto de vista, eu acho que não é uma coisa boa, eu acho que não seria uma coisa também muito positiva perante a torcida, perante os brasileiros. Eu acho que, como eu falei, o Brasil tem condições, sim, o Brasil tem, o próprio futebol brasileiro tem condições de produzir treinadores, auxiliares que possam ter esse papel. E eu acho que é uma coisa também muito minha, de ser muito patriota. Eu acho que quem tem que representar o Brasil é o brasileiro. Então, para mim é estranho você ver um espanhol dirigindo uma seleção brasileira, né? Não que isso, mas você é contra. Não, eu não sou contra. Mas, na minha opinião, pelo fato de eu ter esse sentimento de patriotismo, para mim, a seleção brasileira tem que ser conduzida por um brasileiro. Então, acho que isso vai muito além do esporte. Também tem a parte, né, de coração, a parte de patriotismo, como eu falei. Marcelo, você tem aí 1 minuto para comentar as palavras do Lúcio. Eu ainda não avaliei. A única coisa que eu avalio nesse momento é que essa história do Chaves é inoportuna em relação até ao momento que o Brasil vive se preparando para uma Copa do Mundo, né? O Tite, enfim, tem seus planos, tem sua programação até a Copa do Mundo. Acho, sim, que o Chaves, se toda essa história se desenhar, eu volto a repetir, foi o Chaves que confirmou, eu não sei se ajudaria tanto, né, a seleção nesse momento. Mas acho que essa é uma discussão que vai voltar. É uma discussão que o Brasil vai ter que encarar, principalmente porque o Brasil está, os clubes principalmente estão trazendo técnicos estrangeiros, né? Veja o Jorge Jesus, que foi de extremo sucesso no Flamengo, mas outros não foram em outros clubes, né? O próprio Domenech, que veio para o Flamengo, né, também vamos dizer, nessa onda não deu certo. Em outros clubes, como Santos, os treinadores estrangeiros não deram certo. Mas eu acho que a seleção brasileira vai voltar a essa discussão em algum momento. O Brasil e aí, Lúcio? Ele já avisou que não acabou a história. Vai ter que, não digo repensar, mas pensar nessa possibilidade. Então, eu acho que é uma discussão que vai ser colocada depois da Copa, ou, enfim, quando aparecer essa oportunidade. Pois bem, Lúcio, quer comentar? Sim, acho que a minha opinião não muda. Eu acho que, como eu falei, a questão do brasileiro representar o Brasil ainda, para mim, ainda é muito forte. É claro que, como você falou, em alguns clubes, né, que é bem diferente de seleção, ter treinadores
estrangeiros, hoje está bem comum, mas aí você começa a colocar as porcentagens de sucesso de treinadores estrangeiros que vieram ao Brasil e tiveram extremo sucesso e outros que vieram e não tiveram. Então, essa porcentagem de sucesso é muito pequena, né? Então, isso deixa entender que o treinador do Brasil, né, consegue interpretar melhor o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, os costumes, né, as características. Né? Claro que, como você falou, isso vai vir ainda à tona, ainda tem muita água aí para rolar debaixo da ponte, mas a minha opinião é essa. Eu acho que o Brasil tem condições, sim, de se manter com comandantes brasileiros. Garritano, chegou a sua vez de fazer a sua pergunta. Você também vai ter 2 minutos. Eu vou seguir nessa linha de seleção brasileira, porque eu sou de um tempo em que jogo da seleção brasileira era um evento. Copa do Mundo, então, o Brasil parava, ruas pintadas, gente na rua, camisa da seleção, né, era obrigatória. E a gente percebe que, de um tempo para cá, talvez a seleção pentacampeã do Lúcio tenha sido a última que despertou essa paixão do brasileiro, como era na década de 70, nas Copas do Mundo da década de 80, né? Que literalmente o Brasil parava para assistir a Copa do Mundo e assistir a seleção. Hoje a gente percebe, principalmente uma geração mais nova, um desligamento da seleção brasileira, ou seja, um afastamento com essa paixão. Não que não acompanhe ou que não torça, mas é diferente. É fato que é diferente o que a gente vive hoje com a seleção brasileira. E, sem dúvida nenhuma, o pentacampeonato de 2002, a gente já vivia isso, com ruas pintadas, ruas lotadas. A chegada da seleção brasileira foi muito marcante. Então, eu queria saber do Lúcio, ou seja, como é que ele vê isso, ou seja, e o que ele atribui a essa falta de conexão do torcedor brasileiro com a seleção, né? Talvez por conta dos jogadores brasileiros que jogam fora, e hoje você tem uma seleção repleta de jogadores estrangeiros. Então, por que essa falta de conexão, Lúcio? Eu, como falei um pouquinho antes, né, principalmente o fator resultado, né, o fator dos jogadores terem um pouco mais de, vamos dizer assim, de amor à camiseta, né? Não que eles não tenham, mas essa imagem, o que está sendo transmitido para a torcida, para o Brasil, é a falta disso, né? Então, a falta um pouco mais de proximidade, né, com a torcida, um pouco mais de proximidade com o povo brasileiro. Eu acho que isso atrapalha e acaba esfriando, né? Como se fosse um relacionamento, né? Se você vive muito tempo separado, você vai acabar esfriando. Então, é o que está acontecendo com a torcida, com a paixão brasileira pelo futebol, né? Na nossa época, a gente, todos ali, claro, realizando o sonho de estar numa seleção brasileira, mas a gente carregava um peso e carregava uma responsabilidade muito grande de a gente não estar representando somente o nosso futebol, a nossa carreira, a gente não estar representando somente o nosso nome. Sempre, quando a gente entrava em campo, quando ia jogar, a gente sabia a responsabilidade da gente estar representando os nossos familiares, os nossos amigos, o povo brasileiro que está esperando uma resposta nossa. Então, tudo isso juntava-se e colocava-se uma responsabilidade muito grande que a gente convertia isso dentro do campo com profissionalismo, com seriedade. Procurava também transmitir esse amor, essa paixão, essa raça, a garra, o desejo de vencer, não somente por nós, mas também pelos nossos companheiros, mas principalmente pelo povo brasileiro. Então, eu acredito que a seleção de 2002 conquistou o povo brasileiro, conquistou o coração do povo brasileiro por isso. Porque esse era o nosso principal objetivo, era o nosso principal foco naquele momento, né? Muitas vezes se fala de premiação, disso, daquilo. A gente não... Se você me perguntar hoje, eu nem lembro qual foi a premiação, o valor que a gente ganhou na Copa do Mundo, né? O meu sonho estava realizado. O meu desejo era ganhar a Copa do Mundo. A gente foi para a Copa do Mundo, né, que é desacreditado, foi cambaleando nas eliminatórias. Então, naquele momento, o mais importante era saber que o nosso compromisso, a nossa missão foi cumprida, que foi ser campeão mundial. Então, isso
transmitia um calor, transmitia um carinho, transmitia uma paixão muito grande para o torcedor, né, e para o povo brasileiro. Então, eu acredito que isso fez com que esse vínculo com aquela seleção de 2002 ficasse muito forte e muito viva até hoje. Então, olha, eu faço acredito até um sinalzinho que é do coração, porque eu sou uma daquelas que ficou ligada à seleção de 2002, com uma certa saudade até hoje. Mas, Garritano, você tem agora 1 minuto para comentar o que o Lúcio falou. Pois é, Lúcio, a última convocação da seleção brasileira para as eliminatórias, até para não atrapalhar o Campeonato Brasileiro, o Tite convocou somente jogadores que atuam fora, os chamados jogadores estrangeiros. Se atribui também a essa questão, porque tem jogador que está na seleção brasileira hoje que sequer jogou aqui no Brasil, que fez a carreira toda no exterior e que o torcedor brasileiro não conhece. E não que isso seja uma culpa desse jogador, mas ele não tem essa identificação com o nosso país que você tem, que outros jogadores tinham. Então, talvez esses estrangeiros, esse excesso de jogadores estrangeiros pode estar levando a isso, não propositalmente, mas por uma questão de circunstância. Garritano, 1 minuto para você comentar. Sim, eu acredito que isso... Lúcio, eu falei Garritano, desculpa, né? O Hernan falou. Lúcio, 1 minuto para você comentar. Então, eu acredito que isso também, como você falou, por circunstâncias, né? Da profissão, da carreira, porque hoje em dia os jogadores saem do país muito cedo, né? Alguns clubes estrangeiros se interessam e acabam investindo, né? E não que não tenha futebol para isso, é porque muitas vezes, às vezes, o povo brasileiro não consegue acompanhar. Então, muitas vezes tem essa surpresa, né? Tem essa diferença e, é claro, isso não é culpa de ninguém, né? Mas acaba esfriando um pouco mais você assistir um jogo de uma seleção brasileira sem ter um jogador que jogou no seu clube aqui, sem você conhecer, sem você saber de onde vem. Então, tudo isso fica um pouco mais frio, fica um pouco mais, vamos dizer assim, sem aquela paixão que antes a seleção brasileira tinha. Então, acho que por essa circunstância, isso sim também pode ser um dos motivos que está fazendo com que o povo brasileiro possa ter um pouco mais desse, vamos dizer aí, esfriando um pouco mais essa paixão pela seleção. Eu vou chamar agora uma outra mensagem especial no nosso telão, mas eu vou fazer coraçãozinho de novo, porque agora, aguenta coração, vai. Fala galera, aqui é o Kaká, ex-jogador profissional de futebol e pentacampeão mundial junto com o Lúcio. E essa mensagem hoje é para agradecer ao Lúcio por tudo aquilo que ele fez pelo futebol, por mim. Eu, em 2002, era um garoto com 20 anos, chegando para disputar uma Copa do Mundo, tendo o meu primeiro contato com grandes estrelas do futebol, como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu e, claro, o próprio Lúcio. E o Lúcio foi um cara que me ajudou muito em todo esse período. Depois a gente conviveu muito junto na seleção, na Itália. E aqui o meu agradecimento. Lucião, muito obrigado pelo que você fez pelo futebol, por mim. Que você continue sendo esse cara maravilhoso, pai de família, um cara espetacular. Que Deus continue te abençoando. E fica aqui essa mensagem, essa participação. Valeu, um abração a todos, que Deus abençoe. Fica na imagem do Kaká, primeiro para citar que não envelheceu. Tá? Então, se a gente estava falando isso agora há pouco do Juan, também não envelheceu a pessoa Kaká. Segundo, obrigada pela sua participação, grande ídolo São Paulino, sou muito fã, mas por favor, né, como é? O que você quer dizer para ele? O Kaká é um cara fenomenal, né? Ele quando a gente começou as primeiras convocações dele, né, em 2002, e uma grande promessa, e essa promessa se firmou, transformou-se em um grande jogador, bola de ouro, um cara sensacional. E a gente, por ter um pouquinho mais, eu nem tanto, mas os outros jogadores também mais velhos, sempre tentando ajudar, acolher, assim como as minhas primeiras convocações, o Ronaldinho Gaúcho, que jogava no Grêmio, então a gente já tinha uma certa amizade, pôde me ajudar muito, né? Nessa adaptação na seleção brasileira. Eu tive o prazer e a honra também de poder ajudar o Kaká e alguns outros jogadores a se sentir bem, se sentir à vontade, porque quando você joga em um clube é uma coisa, então na seleção brasileira o futebol
do Brasil para e todo mundo fica olhando somente para aqueles 23. Então, é uma pressão, é uma cobrança, é uma exigência muito grande. Então, às vezes, em alguns jogadores, bate o pânico, bate o desespero. E muitas vezes eles não conseguem demonstrar aquilo que eles fazem nos clubes, fazer na seleção brasileira. Então, eu tive o prazer de estar junto com ele, de ser campeão junto com ele, de ter um tempo muito longo na seleção junto com ele, virar amigo. Hoje a gente tem uma conexão muito forte. Ele é um cara muito sábio, um cara muito inteligente, um cara que tem um raciocínio muito rápido, um cara correto, um cara disciplinado, que isso é legal. E ele, apesar de ser mais jovem, a gente sempre conversava, mas é um dos caras que, para mim, virou referência também, como pessoa, como amigo, como homem. Então, ele é um cara sensacional e que me sinto honrado e prazeroso de ter jogado com ele. Eu vou me posicionar aqui, eu estou olhando ali na tela para falar o seguinte: entre Kaká e Lúcio, eu chamo o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai fazer mais uma sessão de perguntas, vamos ter o nosso debate pronto, muita coisa boa vindo por aí. Até já! O novo Sem Censura de hoje traz ao debate a carreira vitoriosa do ex-jogador Lúcio. E vamos começar já num momento delicioso do programa, que é o nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso convidado, que vai respondê-las de formas curtinhas também. Pronto, Lúcio? Vamos lá, preparado. O segredo para ser um jogador com carreira longa é? É disciplina, dedicação e muita força de vontade. Qual que é o seu jogo de videogame favorito? Eu não jogo muito videogame, só o meu favorito é o Street Fighter. Olha, ainda bem que não é FIFA, porque senão seria bastante óbvio. Com quem você gostaria de jogar se você voltasse para ativa? Eu gostaria de jogar novamente com o Juan. De quem você adoraria tirar a bola em campo? Daquela driblada bonita, acabar com a chance de um gol? Ronaldo Fenômeno, porque eu nunca joguei contra ele, sorte minha, mas nunca joguei contra ele, mas é um grande cara e foi um grande jogador. Qual foi o maior perrengue que você passou antes de uma partida importante? O maior perrengue que eu passei foi insônia. Teve uma partida que eu fui jogar às 3 da tarde e fiquei tão nervoso que não consegui dormir. Fui dormir somente 6 da manhã, às 9 já tinha café, então fui para o jogo bem cansado. Virado. Mas deu certo o jogo, não? Deu, ganhamos. Então tá bom, funciona até com insônia. Muito bem. E agora a gente vai para a nossa última rodada de perguntas com os nossos debatedores. Marcelo, a sua questão. Bom, Lúcio, a gente está há pouco mais de um ano da Copa. Você acha o Brasil favorito? Se sim, e os outros? Quem ameaça o Brasil ou em que patamar está o Brasil para essa Copa do Mundo? O Brasil está no caminho onde, como eu falei, tem jogadores individuais muito fortes. Tem toda a condição, sim, porque o Brasil, além da tradição, eu acho que a qualidade do futebol, a qualidade técnica também do Brasil é muito grande. Eu não vejo como favorito, né? Mas a gente espera e fica na torcida aí pelo Brasil. Eu acho que a França, né, é uma equipe que ganhou e ganhou com muitos jogadores jovens, então pode vir também novamente para essa Copa do Mundo com muita força. A Alemanha, que é uma potência, sempre tem uma organização muito forte. Nas últimas Copas, sempre chegando nas finais, ganhou 2014. Então, eu acho que essas seleções aí, tem a própria Bélgica que está crescendo também bastante, né, com jogadores de grandes nomes, em grandes clubes. Eu acho que essas seleções podem sim dar trabalho na Copa do Mundo. Garritano, a sua última pergunta para o nosso convidado.
O Lúcio sempre foi conhecido pela marcação forte dele, isso o torcedor via e sempre ele passava uma tranquilidade para o torcedor. Agora, o que o torcedor não consegue ouvir são os papos dentro de campo, né? Eu queria que você confirmasse, contasse com detalhes uma história na Copa do Mundo, no pentacampeonato, contra a Alemanha. Então teve um lance importante que talvez tenha garantido o título para o Brasil e que você deu a dica para o nosso goleiro, né? Era um alemão que gostava de chutar de uma certa forma e você conhecia e você avisou antes. Que lance foi esse? Foi um lance ainda no primeiro tempo, porque metade do time da Alemanha era do Leverkusen, onde eu jogava, né? Então eu conhecia muita gente, né, deles lá e sabia as características porque a gente treinava junto. Então houve uma falta, né, próximo da área contra o Brasil e o Marcão fez a barreira. Enquanto ele fez a barreira, eu falei para o jogador não deixar bater a falta ainda, alguém ficar ali impedindo, que eu ia até o Marcão. Então eu falei, Marcão, você toma cuidado que ele tem 1,65 m. O Neuville, ele é um cara que chuta muito forte e ele bate muito bem em faltas. Então você toma muito cuidado que provavelmente ele vai chutar muito forte no seu canto. E você pode ficar esperando que ele vai bater por cima da barreira e ele chuta forte e talvez não dê tempo para você chegar na bola. Então presta muita atenção. E voltamos para a barreira. E daí foi o que aconteceu. O Neuville foi para a bola, ele deu um chute muito forte. E o Marcão já preparado, né, com a dica que eu dei para ele, ele acabou que conseguiu tocar na bola, a bola tocou na trave e saiu para fora. Então, eu acredito que essa dica foi muito válida, porque no jogo onde estava 0-0 e numa final, se a gente tomasse 1-0 ali, poderia ser bem complicado para nós. Então, valeu muito a pena. Até hoje em dia, quando eu falo com o Marcão, a gente lembra e vai contando algumas histórias da Copa e ele fala, pô, aquele dia tu me salvou e tal. Então, isso foi uma verdade que ajudou a gente naquele jogo. Informações privilegiadas e bom saber, né, Gaetano, que essas lendas, assim, a gente pode confirmar e é gostoso saber que essa história é de fato verdadeira e fomos salvos por essa informação. E agora, a gente vai para o telão porque nós temos uma última mensagem, um último recado para o Lúcio. Vamos ver. Pai, só queria agradecer todo o apoio que você me deu durante a minha vida inteira. Você é minha maior inspiração e sempre vou te amar. Oi, pai! Oi, pai, a gente tá passando aqui só pra agradecer por você sempre estar do nosso lado nessa longa jornada de vida e sempre nos dar o suporte que a gente precisa. A gente te ama. Oi, pai, eu só queria falar que você é uma pessoa muito especial pra gente e a gente te ama muito. Oi, meu amor. Quero dizer pra você que você acrescenta muito em nossas vidas, que você é uma inspiração e que a gente tem um carinho muito grande por você. Te amamos muito. Ô, família bonita. Você que fez. Isso aí me pegaram, viu? Pegaram de surpresa. É o seu Porto Seguro. Essa é. E a história é muito bonita, porque quando eu saí para o Internacional, eu já namorava com ela. E quando eu estava ainda lá, aí a gente descobriu que estava grávida e da minha primeira filha. E isso foi um plus a mais para mim, que eu colocava na minha cabeça que eu não podia errar, que eu tinha que seguir, que eu tinha que vencer, que era a chance da minha vida, porque eu tinha a responsabilidade deles junto comigo, né? A Valentina, meu xodó, a Vitória, primogênita, João Vitor, meu companheiro, meu parceiro. Então aqui Valentina. Essa é a Vitória, mais primeira, a mais velha, a Valentina. Valentina, ok. Isso. E o seu mais... E o João Vitor. João Vitor. João Vitor é meu parceiro, a gente joga bola junto hoje, é zagueiro? Brinca. Não, ele é atacante. Falei pra ele, pra frente, que sofre menos. Então, sim, esse é meu porto seguro, isso é a razão da minha vida, o motivo da gente acordar todos os dias e a luta, e trabalhar, e sorrir, ser feliz e, além de tudo, ser muito grato a Deus por ter mantido a gente junto, unidos, né, em momentos difíceis, em momentos de conquista, em momentos de derrotas. Então, para mim, esse aí é meu porto seguro. Eu sou muito grato a Deus por ter essa família ao meu lado. E acabei não falando o nome da sua esposa, como é que ela chama? A Dione Ferreira. Muito ela bem. É uma guerreira aí que
que está sempre nos bastidores, mas é peça fundamental da nossa família. Sem dúvida. Obrigada pela participação de vocês, inclusive. E olha, para encerrar o programa, eu vou pedir para que os meus convidados usem um tempinho também para fazer suas considerações finais. Marcelo, por favor. Bom, queria agradecer a Marina, Garritano e principalmente o Lúcio, essa oportunidade de estar entrevistando mais do que um jogador, mais do que um campeão, é um ídolo do futebol brasileiro. E acho que, por tudo que a gente conversou, por tudo que a gente ouviu aqui, o Lúcio tem muito a contribuir com o futebol brasileiro. Ele jogou nas principais ligas do futebol mundial e o Brasil hoje vive uma crise de organização, o futebol brasileiro precisa de ensinamentos, precisa se modernizar. Você vê crise na CBF, você vê crise na seleção. Então, eu acho que o futebol brasileiro precisa ouvir jogadores e ídolos como o Lúcio, como o Juan, como o Kaká, para ver se a gente consegue, pelo menos, minorar um pouquinho os nossos problemas. A gente não consegue acertar um calendário, a gente não consegue organizar a CBF. Você vê uma entidade que tem ex-presidentes presos, presidentes afastados, presidentes banidos do futebol mundial. Então, eu acho que a gente precisa ouvir pessoas do tamanho do Lúcio para melhorar o futebol brasileiro, para recolocá-lo no lugar devido, no lugar aonde a gente merece estar. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigada. Garritano, você. Eu acho que o Lúcio hoje aqui deu para a gente uma aula de profissionalismo, uma aula de alemão, de sabedoria. Só não quis cantar hip hop, né? Mas, enfim, e mostrou para a gente, né, que quando o trabalho é levado a sério, e ele fez questão de frisar isso, que essa seriedade fazia parte do comportamento dele de verdade, o resultado chega, né? Então, isso é muito importante para o jovem atleta que está ouvindo o Lúcio. E ainda bem que os atacantes poderosos que ele enfrentou no mundo inteiro não andavam no bolso com a foto da família dele, senão mostrava para ele já desmontar em campo. E você percebeu que ele... É o calcanhar de Aquiles. Exatamente. Os zagueiros também choram e por bons motivos, mas ainda bem que os atacantes não sabiam disso. Parabéns, Lúcio. Pois bem, Lúcio, com essas palavras passo para você, para suas considerações finais. Não, eu quero só agradecer o convite de estar aqui junto com vocês, de poder compartilhar esse momento aí também com especialistas, né, do assunto, do futebol, né? E eu acho que a nossa torcida, sem dúvida, é para o crescimento do futebol nacional, que eu acho que evoluindo isso também vai refletir muito, né, como ele falou, na CBF, na seleção brasileira, né, e que os jogadores também possam cada vez mais ter o foco, né, no trabalho, no profissionalismo, nas conquistas, nos sonhos, né, e ter fé, né, que para Deus nada é impossível, né? A minha própria história, para mim, eu procuro sempre relembrar e manter ela sempre bem viva na minha mente, porque para mim foi um milagre de Deus eu jogar uma partida onde eu tomei 7-0 e sou zagueiro, e depois ir para o Internacional, 2 anos depois estar numa seleção, 3 anos estar jogando na Europa, no clube como o Leverkusen. Então, eu acredito que é isso, cara. Nunca pode perder a fé, a esperança, muito trabalho e muita dedicação. Obrigada, viu, Lúcio? E o Novo Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença do ex-jogador Lúcio, pentacampeão mundial. Agradeço o jornalista Marcelo Agnes, editor de primeira página do Correio Brasiliense. Muito obrigada também ao Correio Brasiliense, né, por ter cedido, ter liberado o seu editor para estar aqui com a gente. Obrigada ao meu colega Paulo Garritano, apresentador do programa Estádio aqui da TV Brasil. Muito obrigada às nossas intérpretes de Libras maravilhosas e, claro, a você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias, ficou com a gente até o final. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos. Tchau, tchau.